Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Investindo do Zero. Meu nome é Luana Kate, sou investidora e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre fundos imobiliários. É uma classe de ativos, assim como ações que eu invisto e que estou apostando, tem um percentual até elevado da minha carteira nesse tipo de ativo, apostando, que eles vão me garantir uma aposentadoria, uma liberdade financeira daqui a alguns anos. Vou falar um pouquinho do que é fundos imobiliários, tirar dúvidas e falar um pouco com relação aos critérios de seleção, que eu escolho quando eu coloco algum fundo imobiliário na minha carteira. De antemão, já te peço, deixa o like, compartilha o vídeo com amigos, família e se inscreve no canal se você não é inscrito. Na verdade, o que são fundos imobiliários, A gente escuta muito, hoje em dia está em grande alta, se falar em fundos imobiliários. A gente teve um crescimento exponencial de investidores na Bolsa de Valores nos últimos 5 anos e principalmente nessa classe de ativos. A gente sabe que é cultural do brasileiro gostar de imóveis, de comprar terrenos, casas, para ter uma renda passiva, ou seja, ou para residir, enfim. E os fundos imobiliários seguem essa linha de pensamento. Fundos imobiliários consiste no seguinte fato: eu tenho uma gestora, essa gestora pode ser um banco, uma empresa, enfim, que ela quer criar um fundo imobiliário. E aí ela define qual é o perfil desse fundo, qual o segmento desse fundo, qual a estratégia que esse fundo vai utilizar nos seus investimentos, vai ser um pouco mais conservador, moderado, arriscado. E aí essa gestora, ela vai ao mercado, por meio da Bolsa de Valores, pela B3, ela vai pedir dinheiro aos seus investidores. Pedir mais não tem peixe grátis. Então, ela vai arrecadar dinheiro, mas em contrapartida, ela vai emitir cotas, que são pedacinhos, assim como as ações são pedacinhos de empresas, as cotas são pedacinhos de, vamos dizer, dos imóveis. Ela te dá as cotas e, em compensação, você dá o dinheiro para a gestora. E aí a gestora arrecada aquele dinheiro daquelas cotas que ela forneceu ao mercado e com base nesse dinheiro arrecadado, ele vai adquirir novos imóveis, Ou então adquirir imóveis se a gestora está iniciando. Só que nos fundos imobiliários a gente tem diversos segmentos, Diversos setores. Eu vou falar um pouquinho sobre cada setor, explicar de maneira bem rápida para você o que é cada setor e dizer quais são as minhas preferências, Quais são os setores que eu evito, a fim de, eu ter sempre uma carteira que me dê uma boa rentabilidade e também me garanta que eu não vá, daqui a alguns anos, eu venha a perder aquilo que eu investi. Os tipos de fundos imobiliários são divididos por segmento. O primeiro segmento deles é os tijolos. Tijolos que são realmente estruturas físicas, por isso estão tijolo. Que nós temos galpões, nós temos shoppings, escritórios, tem fundos de instituições educacionais, de hotéis, enfim, tem diversos tipos de fundos imobiliários com diversos tipos de empreendimentos. Tem até um fundo de cemitério, que ele investe em cemitérios. E aí o que acontece? A gente sabe que os galpões, os shoppings são alugados para empresas e essas empresas elas vão pagar o aluguel. E quando você compra a cota desse fundo imobiliário, ela vai te pagar um percentual desses aluguéis. Atualmente a legislação estabelece que no mínimo 95% do arrecadado, ele deve ser distribuído aos cotistas. Geralmente, quanto mais cotas você tiver, maior será o repasse, desse percentual de aluguel para o investidor, No caso, para a pessoa física ou então para a empresa. Enfim, nós temos também um fundo de papel. Fundos de papel são aqueles fundos que investem em CRIs. CRIs são certificados recebíveis de imóveis. São gestores que emprestam dinheiro, seja para empresas ou até mesmo para outros fundos imobiliários, com o intuito de desenvolver o segmento imobiliário. Então, um fundo empresta o dinheiro, ele empresta o dinheiro a um valor X com juros, Então, geralmente os juros eles são atrelados ao CDI, ao IGPM, ao IPCA, que são indicadores. O que você recebe por comprar a cota desse fundo, quando você investe num fundo de papel, é os juros que aquela gestora recebe daquele montante que ela emprestou.
né, para aquele determinado, seja para outro fundo imobiliário, para uma empresa, enfim, né, com o intuito de crescimento do setor imobiliário, tá? Nós temos também o fundo de desenvolvimento, que é um fundo um pouco mais complicado e arriscado, que são fundos que pegam dinheiros dos cotistas e investem principalmente, tem diversos, mas um bem conhecido que investe em residencial, que aí esse residencial eles constroem, né, loteiam terrenos, constroem casas e aí eles vão vendem essas casas. É bem mais complicado esse setor de desenvolvimento. Ele está muito atrelado com como anda a economia, então assim, se a economia está mais aquecida, então a tendência, ou então tiver um incentivo maior, principalmente dos governos na questão de residência. Então é um fundo que ele tende a crescer mais, dá bons resultados, mas é um fundo também arriscado, porque depende também da venda, né? Ele constrói aquele imóvel, aquele residencial para venda, ele não constrói para alugar para um inquilino. E temos os fundos de fundos, que são os chamados FOFs, que são fundos que investem em outros fundos imobiliários com o intuito de diversificar a carteira, né? Procurar sempre as melhores estratégias para trazer um melhor retorno para os acionistas, no caso, cotistas, né? E aí, com base nisso, falando um pouquinho desses setores, muitas pessoas ficam na dúvida, né? Principalmente quem está iniciando. Como eu escolher, então, bons fundos imobiliários? Como eu entrar nesse setor de maneira que eu não venha a ter prejuízos e que venha a dar bons frutos, né? Esses investimentos. A primeira coisa que você tem que fazer é entender a finalidade dos FIIs. Diferente das ações, os fundos imobiliários, eles estão muito agregados o investidor receber aquela renda passiva. Eles não estão muito atrelados a crescimento, né? Então, assim, raramente você vai ver uma cota, você comprar uma cota e ela se valorizar 100, 200%. Um caso peculiar foi nessa época da pandemia, que houve uma queda realmente do valor das cotas dos fundos imobiliários, né? Então, assim, quem fez a festa fez, porque os shoppings estavam fechados, né? Enfim, a economia deu aquela travada nesse período, e aí o preço das cotas caíram. Então, quem comprou cotas nesse período, né, agora está colhendo os frutos, né, que as cotas aumentaram, então eles puderam receber um grande lucro, né, pelo valor patrimonial, pelo valor da cota. Mas o principal objetivo dos fundos imobiliários é o pagamento de rendimentos, né, não é tanto o crescimento. Então, muita gente gosta dos fundos imobiliários justamente por isso, porque vai ter aquele valorzinho todo mês pingando na sua conta, diferente das ações. Muitas vezes não pagam mensalmente, paga só em alguns meses, também dependendo da crise. Pode ser que não paguem, porque as empresas queiram pegar o rendimento dos dividendos e queiram reinvestir nelas mesmas. Enfim, é muito peculiar, né? Por isso que os fundos imobiliários se tornou o queridinho do brasileiro. Segunda coisa, o percentual de cada segmento da carteira e o quantitativo. Então, antes de você investir, você já tem que definir qual o percentual da sua carteira em fundos imobiliários e dentro dos fundos imobiliários, definir qual é o percentual que você quer em cada segmento. Lembrando que é sempre interessante você ter uma estratégia diversificada, né? Diversificar nos setores, a fim de diminuir cada vez mais os seus riscos. Então, um exemplo que eu coloquei aqui, você que está iniciando, ou então que você já esteja investindo, é interessante que anualmente, né, ou a cada 2 anos, você faça uma análise da sua carteira, ver se está legal, se está tendo um bom rendimento, ver se está acompanhando o IFIX. O IFIX é um índice que mede o crescimento dos fundos imobiliários, né, no decorrer dos anos. Então, é sempre bom você fazer essa reavaliação da tua carteira ou anualmente, ou a cada 2 anos, enfim. Lembrando, pessoal, que fundos imobiliários é renda variável, ou seja, sempre vai oscilar. Deixar isso muito claro na sua mente, tá? Que, assim como ações, fundos imobiliários são renda variável. Só que, diferente das ações, os FIIs eles são um pouco mais estáveis, porque o foco dele é mais distribuição de renda e não crescimento. Um exemplo que eu coloquei aqui, uma pessoa que está iniciando, investir 60% em tijolo, que são aqueles shoppings, galpões, escritórios, hotéis, enfim. 20% em papel, que geralmente fundos de papel são fundos que dão uma maior rentabilidade. Lembra que eu falei que o gestor empresta
um valor para outro fundo ou então uma empresa para investir em imóveis. Então, esse empréstimo ele gera juros elevados, né? Então, é interessante para dar um upzinho na tua carteira, né? Para dar um rendimento maior, um número maior de dividendos mensalmente. Né? Você tenha também fundos de papel, já que os de tijolo eles não pagam um quantitativo elevado, né? De rendimentos mensais. Então, assim, é sempre bom você balancear. Lembrando que fundos de tijolo são fundos mais seguros e mais fáceis de entender, porque você tem aquele imóvel, aquela gestora ela tem aquele imóvel. Seja um shopping, seja um galpão, então é algo visível, é algo que você consegue realmente mensurar o valor patrimonial daquele fundo, né? O tamanho daquele fundo, porque é algo visível, é um imóvel literalmente, diferente de fundos de papéis. Lembrando que tem que também se ter muito cuidado quando investe em fundos de papéis. A questão que aquele que empresta pode ser que não receba dos seus credores, né, aquele valor. Tem que ser uma boa gestora, né, para saber quem vai emprestar aquele valor. E 10% em FOFs, que são fundos de fundos, né? Lembrando que só ter cuidado para não investir em FOFs que já investem em fundos imobiliários que você já tem na carteira, para não haver essa sobreposição. E para quem está começando, eu sempre indico que o número ideal é 6 fundos imobiliários, né? Lembrando que é interessante que você compre, mas pelo menos a cada 3 meses ou a cada 2 vezes ao ano você acompanha, você lê o relatório disponibilizado pela gestora, é mensal, né? Geralmente. E aí você acompanha o crescimento desse fundo. Então, assim, quanto mais fundos você tiver, quanto mais ativos você tiver na sua carteira, mais complicado vai ser para você conseguir acompanhar. Então, para quem está iniciando 6 fundos tão ótimos, tem muitos que indicam 5, né? Lembrando que isso não é recomendação de investimento, é só uma sugestão. Eu indico que você adquira 3 de tijolo, 2 de papel. Aí 3 de tijolo você pode colocar um de shopping, um de galpão e um de escritório. Um exemplo. 2 de papel, né, e um de FOF. E aí você já vai contabilizar 6 fundos. E a partir do momento que você vai adquirindo mais experiência, mais domínio sobre o assunto, pode aumentar o número de fundos imobiliários. Geralmente eu indico de 10 a no máximo 14 fundos imobiliários, né? Lembrando que se você é um trabalhador que poucas horas você se dedica a esse mercado, a estudar, não tem tempo, então é interessante que não diversifique tanto sua carteira, porque pode tanto pulverizar ela, como também você não conseguir acompanhar realmente como é que anda esses ativos, né? Tanto em ações como em fundos imobiliários. Outra dica que eu dou é procurar plataformas de dados, né? A gente tem várias plataformas que quando você coloca o fundo imobiliário, elas já te dão todos os indicadores fundamentalistas daquele fundo, crescimento, dá relatório, e eu indico alguns para você. Eu uso o Investidor 10, eu uso o Status Invest, tem um Fundamentos e tem diversos outros que você pode acompanhar, mas os 3 mais conhecidos são esses. E a terceira etapa é o critério de seleção. Assim que eu comecei a estudar um pouco mais sobre investimentos, assisti muito vídeo, li livros e tudo. Então, eu montei alguns critérios de seleção para os FIIs, né? Que iam compor a minha carteira. Né? E aí, eu estou compartilhando aqui com vocês, que vocês podem utilizar ou não. Que eu sempre analisava se ele estava há mais de 5 anos na bolsa, se o fundo de tempo determinado ou indeterminado, se tinha taxa de administração alta, taxa de performance, né? Que são tudo taxas que são cobradas dos gestores, né, para gerenciar aquele fundo. Se tinha um crescimento de patrimônio, se tinha uma constância de pagamento de dividendos, se não ficava muito oscilando os dividendos, se era reajustado anualmente pela inflação, se tinha uma liquidez maior de que 1 milhão por dia, que isso é importante, porque quanto maior a liquidez, mais facilidade você tem para vender as cotas, né? Ou seja, ao longo desses anos que eu estou investindo, por mais ou menos com uns 2, vai fazer 2 anos, na verdade vai fazer mais, só que com constância, mais ou menos 2 anos. A gente vai observando vários detalhes, né? E a questão da liquidez é muito importante. Então, assim, na hora que você quiser vender suas cotas, você sabe que consegue. Isso é muito interessante. É por isso que, para mim, é um dos pontos mais divisores de água
entre investir em imóveis, você comprar um imóvel físico, do que você vir a investir em fundos imobiliários, é a liquidez. Só para falar como a liquidez é importante, minha mãe, ela tem um imóvel para vender, né, um apartamento, e ela já faz alguns anos, se eu não me engano, ela vai fazer 6 anos que ela está com esse imóvel para vender e ainda não conseguiu. Diferente dos fundos imobiliários, que na hora que você quer, você compra a cota, na hora que você quer, você vende. Só tem que ter cuidado assim, não tentar vender no pior momento, onde tiver aquela baixa do mercado. Tentar adquirir sempre com um valor, com PVP que tem ali abaixo de 1, principalmente para imóveis de tijolo, que você consegue realmente mensurar. Outro ponto importante é o dividend yield, né? Ou seja, fundos que pagam bons dividendos, numa média de 9 a 12% ao ano de dividendos, então é interessante. Lembrando que as cotas já estiveram muito baratas, né? Agora já se valorizaram bastante. Então, quanto mais se valorizar o valor da cota, vai diminuindo o dividendo dela por conta da valorização da cota. Lembrando que esses 9 a 12% de dividendo é baseado no valor da cota do fundo. Né? Então, quanto maior a cota, vai diminuindo o dividendo. Não é que não vá ajustando anualmente, mas se eu estou aumentando a cota, automaticamente o dividendo ele vai diminuir, entendeu? Principalmente eu coloquei aqui em verde para fundos que são de tijolos. Então tem que ter um número maior de imóveis, né? Geralmente 10, eu coloquei 10 aqui, mas isso aqui vai muito de investidor para investidor. Realmente eu era bem conservador, hoje em dia eu já sou bem mais arrojado o meu perfil, então eu sempre tive muito medo de perder dinheiro, né? Assim, grandes quantidades. Como eu estava aprendendo, então eu sempre escutava de outros youtubers, eu ia pegando uma dica de um, pegando uma dica de outro, via se tinha fundamento também nos livros e tudo, e aí eu ia montando meus critérios de seleção, mas isso aí é muito individual, tá? Diversificação da localização, ou seja, se é apenas em um estado ou em uma região, se é bem diversificado pelo Brasil. Se tem uma vacância menor do que 10%, eu também observava. Sabendo que tem bons fundos imobiliários descontados que estão descontados porque a vacância está maior do que 10%. Mas aí vai de você, investidor, avaliar realmente será que... Por que essa vacância está tão alta? Tem algum motivo? Já faz muito tempo? Será que não é a média daquele segmento, essa vacância? Então, esses fatores têm que ser sempre avaliados. Tá? Se estão em boa localização, principalmente para galpões, né? Galpões logísticos, que a gente sabe que as empresas usam para guardar seus materiais. Então, assim, sempre avaliar se estão em boas regiões, né? Se não estão em regiões tão afastadas do centro, que às vezes se o inquilino sair, vai conseguir locar para outro rapidamente. Né? Então são coisas que devem ser avaliadas. Né? Diversificação de inquilinos. Então, às vezes, um exemplo, tem fundo que só tem um imóvel para uma determinada empresa. Aí, ou seja, 100% do seu imóvel só está em uma empresa. Então, ele só tem um inquilino. Se aquele inquilino sair, já era, se ele não conseguir locar com rapidez. Então, você já fica sem receber aquele aluguel. E a tendência é que quando o imóvel não recebe o aluguel, é que as dívidas iniciem, né? Porque você tem que pagar a gestão, tem que também manter o imóvel, a estrutura do imóvel, isso aí são tudo gastos que, para quem não está recebendo, né? O gestor que não está recebendo o aluguel, isso já se torna um pouco mais complicado. Então, é sempre bom diversificar bastante os inquilinos. Eu coloquei aqui que cada imóvel, um percentual de até 10%, né, em um inquilino. Mas a gente sabe que muitas vezes essa não é a realidade, né? Então, isso aqui foi critérios que eu coloquei bem no início, assim que eu estava selecionando, mas eu já mudei, já mudei algumas coisas na minha carteira desde que eu comecei, sempre pensando também um olhar mais criterioso. Tá? E por fim, a diversificação de ativos, né? A diversificação de ativos é principalmente nos FOFs, que são fundos que investem em fundos. Né? Então, assim, às vezes um fundo que investe em vários outros fundos imobiliários, um pouco de imóvel, um pouco de papel, um pouco de outros segmentos, né? É sempre interessante ter esse fundo, porque aí você diversifica bem a sua carteira. E aí, pessoal, para finalizar, eu citei aqui alguns fundos, na minha opinião, tá? Isso não é recomendação de investimento, que são de cada setor que eu considero fundos muito bons.
E só voltando aqui, eu só colocava um fundo na minha carteira quando pontuava, né? Em cada um que afirmativa que era daquele fundo, eu ia pontuando, né? Marcando um X. Então eu só colocava na minha carteira quando pelo menos 70% de todas essas perguntas eram afirmativas, né? Eram sim, né? Então, já para ficar cada vez mais criterioso, né? E aí, voltando aqui para a questão dos fundos, né? Galpões tem esses três, eu invisto nos todos os três, que é o BTLG, o HGLG e o GGRC11, né? Que são galpões, são fundos de galpões muito bons. De shoppings tem o XPLG11, tem o VISC11, invisto no VISC11, no HSML11, no HGBS11 também, são fundos muito bons. Lajes corporativas, não tenho mais na minha carteira, já tive muito tempo o HGR11, mas tem também o PVBI11, que são também que muitos investidores gostam, né, desse segmento de laje. Eu, assim, eu já gostei mais, só que eu acho que é um segmento que há muito tempo tenta se recuperar e não consegue, e estava pagando baixos dividendos. Lembra que eu te falei daquele critério de percentual de dividend yield, né, que me pagam nos rendimentos? Então, assim, estava um pouco abaixo e eu vi que tinha outras oportunidades, então eu já vendi minhas cotas, obtive um lucro e atualmente eu não invisto mais em lajes corporativas e pretendo, pode ser que daqui a 5, 10 anos eu mude meu pensamento, mas atualmente eu não estou gostando muito desse setor. Aí tem o fundos de papel, tem o MXRF11, KNCR11, VG11 e tem os fundos de FOFs, que tem o RBRF11 e o HFOF11. Esses fundos aqui não são para vocês copiarem, tá? É só para vocês verem algumas opções que são bons fundos, que eu considero bons fundos, mas senta direitinho, estuda um pouco, entendeu? Às vezes você se limita, isso é muito chato, eu não entendo, mas assim, tem diversos vídeos no YouTube de outros YouTubers que o vídeo todo é lendo relatórios, pegam os principais pontos, então você pode também utilizar. Eu fazia muito isso e ainda faço às vezes, quando determinado fundo, eu quero ver como é que tá aqui esse fundo imobiliário, faz tempo que eu não olho nada dele, então eu vou lá, procuro, às vezes só ler o relatório mesmo, alguns pontos principais, enfim. Pensando que isso aqui vai todo mês uma parte do meu rendimento mensal, né? Pensando que isso aqui é uma possibilidade, né? Que vai garantir a minha liberdade financeira e também a minha aposentadoria, tá certo? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.